Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. E o nosso assunto é a verdadeira natureza do Evangelho à luz das palavras de Cristo. Então nós estamos nesse momento estudando o Sermão do Monte. Na nossa reunião anterior, nós paramos dos versos 14 a 16, onde fala que nós somos a luz do mundo. E que resplandeça a nossa luz no mundo e que reconheçam a Cristo nas nossas boas obras. Essas são palavras de Cristo, então devem nortear o nosso caminhar com Ele. Tá bom? Vamos dar continuidade. Então, a partir do verso 17, capítulo 5, verso 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Medite nisso. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Irmãos, muito se fala sobre a aplicação desse texto que nós estamos lendo aqui. E muitos, devido à dificuldade, devido à estreiteza do caminho, chegam a dizer que isso não se aplica à igreja. Não, a igreja, na verdade, não precisa ser assim. Humilde de espírito, chorar com os que choram, ser manso, ter sede de justiça. Na verdade, a igreja não precisa ser assim. Tudo foi pago, tudo é graça. Agora nós podemos viver de qualquer maneira e vai dar tudo certo. E é assim que Deus irá nos aceitar, e é assim que Deus quer que vivamos, de qualquer maneira. Irmãos, mais uma vez eu afirmo categoricamente, não é dessa maneira. Tomemos as palavras e a vida de Cristo como nosso modelo. Tá claro? Então vamos entender melhor esse texto um pouquinho. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogar, mas vim para cumprir. Cumprir aqui, irmãos, não tem o sentido meramente de fazer, mas de dar substancialidade. Porque até Cristo a lei não foi cumprida. Porque é impossível ao homem cumprir a lei. Como o apóstolo Paulo irá dizer, a lei é espiritual, mas o homem em si ele é carnal. Então, torna-se impossível esse cumprimento da lei, fora de Cristo. Então, Cristo vem e dá o cumprimento, ele vem e dá substancialidade, ele vem e cumpre essa lei. E o Senhor Jesus, a partir de cumprir essa lei, nos dá o poder também de vivermos em conformidade com a lei de Deus, a lei divina, que o Senhor Jesus irá resumir em duas. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando nós pegamos a lei mosaica, nós temos pelo menos dois tipos de leis, que são as leis sociais e as leis sacerdotais. Eu não quero entrar nesses detalhes agora, mas fiquemos com isso. O cumprimento da lei é esse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando nós observamos todos os preceitos da lei que o Senhor Jesus demonstra na sua vida e no seu falar, nós vamos ver que verdadeiramente eles se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Verso 19.
Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado menor no reino dos céus. Então, irmãos, tomemos como referência para nós o que Jesus diz ser o cumprimento, o preenchimento de toda a lei. E a partir daí, nos conduzamos em fidelidade com isso. Quais são os 2 preceitos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Qualquer movimentação da nossa parte e qualquer ensino da nossa parte ou de outrem que não seja convergente, que não seja alinhado com esses 2 mandamentos, deve ser rechaçado do nosso meio. Todo tipo de palavra de jactância, buscar ser melhor um do que o outro, não preferir em honra um ao outro, tudo isso precisa ser eliminado do nosso meio. Todo tipo de pecado, todo tipo de ensino que nos dá tranquilidade em ferirmos ao nosso Deus. Fica tranquilo, porque você está pecando, esse pecado aí Deus já pagou, já está tranquilo, pode continuar pecando. Você sabe que é errado, você tem controle, mas deliberadamente pode continuar agindo de maneira errada. Tranquilo. Você está amando a Deus sobre todas as coisas? Não está. Nós estamos amando ao próximo como a nós mesmos? Não estamos. Por quê? Todo o nosso pecar irá, primeiramente, agir contra o nosso Pai. Não tem jeito, é isso que está acontecendo. E, em segundo lugar, irá nos destruir. E, consequentemente, destruirá as pessoas à nossa volta. Percebe? Que nós não estamos vivendo em acordo com amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Vou dar um exemplo familiar. Eu sou um pai de família e decido viver em algum tipo de pecado. O que acontece? Eu estou rompido com Deus porque deliberadamente eu sei que é errado, Deus já me disse que é errado, já me deu força para lutar contra isso, mas eu deliberadamente continuo nesse pecado. Isso irá ferir a minha esposa, isso irá gerar um mau exemplo para os meus filhos, uma perca da autoridade da minha parte para com os meus filhos, para com os demais, um desrespeito da sociedade para comigo. Não tem jeito. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, não aceitemos ensinos que vão contra isso. Não aceitemos ensinos que coloca maior é aquele que domina sobre os outros. Porque Jesus disse que maior é aquele que serve. Diferentemente daquele que age contra esses princípios e ensina também contra, nós temos aqueles que vivem o que Deus mandou viver e ensinam em conformidade com o que Deus mandou que seja. Essas pessoas serão tidas como grandes, serão consideradas grande no reino dos céus. Observemos, irmãos, que é no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça, o seu modo de viver, os seus atos de justiça não exceder e muito a justiça dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Como era a justiça dos fariseus? A maioria deles, irmãos, dizimavam, separavam de Deus, para Deus, até aquele produto da hortinha do fundo da casa. Extremamente severo, extremamente justo, aparentemente. Mas os seus corações eram cheios de julgamentos, eram cheios de desprezo, eram cheios de cobiça, eram cheios de disputas. É o que nós veremos no próximo texto agora. Eram cheios de ira. Então, irmãos, não adianta, se nós nos adequarmos ao ensino diabólico que tem sido pregado em muitos lugares hoje, nós não estaremos vivendo o Evangelho, estaremos vivendo uma outra coisa.
Continuando, verso 13. Capítulo 5, verso 13. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Agora vem o que Jesus diz, que está fundamentado nesses dois pontos da lei que Cristo estabelece para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, medita nisso, por favor. Avalie-se diante dessas palavras de Cristo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá ou se encolerizar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito a fogo do inferno. O que eu mais vejo são pregações que incitam as pessoas a fazerem exatamente isso aqui. A se encolerizar-se. A ira, irmãos, é uma repulsa. O encolerizar é uma repulsa violenta contra outra pessoa. Contra o seu irmão. Você já fez isso com o seu irmão? Você faz isso com os seus irmãos? Irmãos em Cristo? Irmãos de sangue? Observe. Aquele que proferir um insulto, você profere insultos aos seus irmãos sem a mínima necessidade? Por capricho da sua parte? Nós fazemos isso? Esse não é o Evangelho. Vou dar um exemplo simples demais de entender. O exemplo da política. Vários irmãos foram expulsos da comunhão porque não compartilham do mesmo viés político que os outros. Várias congregações que eu conheço estabeleceram regra que se você vota em determinado tipo de político, você está excomungado, você está expulso da comunhão. É razão o bastante, irmãos, para você expulsar da sua comunhão, para você proferir insultos, declarando que aquele que não é do seu viés político não é cristão. Você proferir insulto contra os filhos das pessoas, contra os pais, contra as próprias pessoas. É justo isso? Ah, pastor, eu sou assim. Eu não suporto, não. Eu falo mesmo. Você fala mesmo? É? Pense nisso, irmãos. Estamos falando da natureza de Cristo, da natureza do Evangelho. Tantas e tantas vezes, sem motivo, nós nos encolerizamos contra o nosso irmão, contra as pessoas à nossa volta, contra os nossos pais, nossos parentes, nossos amigos. Irmãos, não justifiquemos isso, corramos aos pés do Senhor e busquemos arrependimento. Porque muitas vezes nós nem arrependemos. Nós nos auto-justificamos e... Mas eu estou certo, mas não tem lógica, mas porque fizeram isso, porque... Não é? Um senso de justiça própria. Se Jesus fosse usar da justiça própria, irmãos, nós estaríamos destruídos agora. Por quê? Para fazer o que é justo, nós como pecadores, o que Jesus deveria fazer? O nosso caminho seria o inferno mesmo, sem dúvida, sem outro destino. Mas ele foi extremamente misericordioso, manso, humilde de coração. Foi tudo que ele está dizendo que nós devemos ser. Com a força do Espírito Santo. Aquele que chamar seu irmão de tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Irmãos, todas as pessoas à nossa volta merecem toda a nossa atenção, merecem toda a nossa capacidade de ensinar, de dizer, de direcionar. Merece todo o nosso carinho, o nosso respeito. Nós não podemos desprezar as pessoas no dizer: ah, minha tia é bobinha, nem falo com ela não.
Ah, nem adianta explicar nada para ela não. O que você está fazendo com as suas ações? Você está declarando, deixando claro que a sua tia é uma tola, uma raca, uma imprestável. Você pode fazer isso com seus irmãos. Nós podemos fazer isso. Foi isso que Jesus fez. É claro que não. Sabe, irmãos, que o Senhor nos ajude. Mas para que o Senhor possa nos ajudar, nós precisamos querer essa ajuda. Agora vem um outro texto, irmãos, que simplesmente não se prega. Por quê? Porque não convém. Vamos ver aqui? Na verdade, o que se prega é o contrário do que nós vamos ler. Traga a oferta, traga o dízimo, traga tudo que você puder. Independente se você está brigado com alguém, independente se você está devendo a alguém, independente se você está... Independente de tudo, traga para o pastor administrar. Traga para o templo. Vamos ver o que Jesus diz? Palavra de Jesus Cristo. Verso 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Se você está lá levando a oferta na congregação e você se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra ti, o que deve ser feito? Palavras de Jesus. Palavras de Jesus. Tá bom? Não é Moisés, não é Davi, não é nenhuma dessas pessoas. Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro, reconcilia-te. Vai primeiro, reconcilia-te. Reconcilia-te com teu irmão. E então, voltando, faze a tua oferta. Vá primeiro, reconcilia-te com teu irmão e depois você volta e faz a tua oferta. Pastor, mas meu irmão não quer reconciliar comigo. Tá bom, se ele não quer se reconciliar com você, é outra conversa. Mas, se você sabe que alguém tem alguma coisa contra você, você precisa buscar resolução. Antes de fazer qualquer coisa na casa de Deus. Porque se nós não amamos o nosso irmão a quem vemos, se nós não batalhamos por ele, se nós não queremos a proximidade com eles, nós amaremos a Deus a quem nós não vemos? É claro que não. O nosso amor por Deus fica manifesto na obediência à sua palavra, com respeito à comunhão, unidade com os irmãos. Se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Cristo nos cobre, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Irmãos, eu vou parar por aqui e peço em nome de Jesus que você se avalie, que você ouça novamente essa palavra, que você envie essa palavra a outras pessoas. E na terça que vem daremos continuidade. Aguardo vocês. Muito obrigado. Fique com Deus. Valeu.